como lidar com o atual bombardeio de informações na internet. Olá pessoal, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Nós sabemos que a realidade hoje é bem diferente do que há 10 anos atrás, por exemplo. Eu estudo música desde criança, desde os 4 anos, e eu lembro muito bem que antigamente nós tínhamos uma escassez de métodos e de informações compartilhadas. Ou seja, existiam os métodos, existiam as informações, só que era de difícil acesso. Nós tínhamos poucos métodos, as pessoas tinham poucos métodos e, consequentemente, elas estudavam aquele método completamente. Às vezes a gente zerava o método e voltava de novo nele, estudando com uma nova abordagem, com andamentos mais rápidos ou com articulações diferentes. Hoje, as pessoas são acumuladoras de conteúdo. As pessoas têm, no mínimo, 100 métodos em arquivo e a pessoa está estudando aquele método, está na terceira página daquele método. Aí ela descobre um novo método, o que ela faz? Ela abandona aquele método e vai estudar o novo. O método, ele foi feito para te dar uma evolução progressiva. Ele começa de uma forma básica, depois vai para uma forma intermediária e depois para uma forma avançada. Ele pega os pontos fracos ali, os pontos principais que você deve desenvolver. E as pessoas não estão chegando nesse ponto, porque elas não estudam o método completamente. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que aquele cara que você segue, que posta dicas super bacanas, ele postou hoje uma dica sobre a aplicação de par de tríades. Ele te falou numa aplicação de um par de tríades no acorde maior com sétima maior. Ele te disse que se você aplicar a tríade 1, 2... Por exemplo, um acorde de Dó com sétima maior, a tríade de Dó e a tríade de Ré tem uma sonoridade muito bacana. Aí ele demonstra isso para você, te dá alguns exemplos e tal, e você se interessa por aquilo. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o seu instrumento e vai começar a estudar isso. Então você começa pelo Dó. Aí você vai e faz ascendente, descendente, sobe uma, desce outra, desce uma, sobe outra, mistura, aplica aquilo ali num playback, cria frases, aplica numa música, aí você vai, tá ok. Aí você vai para Dó sustenido, você vai gastar um tempo bem maior no Dó sustenido. Aí você fez da mesma forma. Aí chegou no Ré, aí você também vai gastar um tempo fazendo isso no Ré. Aí acabou o seu dia. Aí no próximo dia, aquele mesmo cara vai postar uma outra dica. Vai te dizer que fica super interessante no acorde dominante você fazer a tríade daquele acorde mais a tríade da quarta aumentada. Então, por exemplo, num acorde de Dó com sétima, você faria a tríade de Dó e a tríade de Fá sustenido. Aí você viu que aquilo ali tem uma sonoridade super interessante. Você vai fazer a mesma coisa, vai pegar o seu instrumento, vai começar a estudar pelo Dó, depois vai para o Dó sustenido, vai para o Ré, aí depois vai para o Ré sustenido, acabou o dia. Aí o que vai acontecer no outro dia? Aquele cara vai postar uma outra dica de novo. O que aconteceu? Você não estudou nem a primeira dica de forma completa e nem a segunda. Você vai partir para a terceira e você não vai ter nem o primeiro conteúdo estudado e nem o segundo conteúdo estudado. Pessoal, mais vale você ter um conteúdo bem estudado, bem massificado, do que você ter vários conteúdos e não ter o domínio deles. Entendeu? Lembra daquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? É a mesma coisa. Então, o meu pensamento é o seguinte, a curto prazo, eu quero dominar poucas coisas mais bem. E a longo prazo, eu quero ter o domínio de muitas coisas. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu tenho uma rotina de estudo e eu divido a minha rotina de estudo em tópicos. Então, tem sonoridade, teoria, técnica, tempo, improvisação, repertório, tríades, vários tópicos. Então, eu tenho as coisas que eu estou estudando e quando eu me deparo com um novo conteúdo desse, com uma dica que eu acho interessante, o que eu faço? Eu vou anotar aquilo ali
E aquilo ali vai entrar na minha rotina de estudo lá para frente. Quando eu achar que o que eu estou estudando tá legal, tá massificado e eu posso passar para frente. Então, vamos supor que no meu estudo, no tópico tríades, eu estou estudando a tríade primeira que eu falei. A tríade de Dó e Ré no acorde de Dó com sétima maior. Então eu vou estudar isso em todos os tons. Eu vou estudar isso nos 12 tons, subindo, descendo, sobe uma, desce outra. Eu vou permutar isso de várias formas. Vou aplicar isso num playback, vou aplicar isso numa música. Eu vou esgotar esse conteúdo. Quando eu achar que esse conteúdo tá legal, aí eu vou passar para a segunda dica. Enquanto isso, meu bloco de anotações está cheio de dicas, porque as dicas de hoje, cada dia tem mais. Então eu faço dessa forma. Eu prefiro ter pouco conteúdo bem dominado do que ter muito conteúdo e não ter domínio nenhum. Porque se você faz isso, você estudou a primeira abordagem, até Ré. Aí, no outro dia, ele postou uma nova dica, você estudou até Mi. Se a música for em Lá bemol, você não vai conseguir aplicar nada. Nós temos que ter o contato com o conteúdo primeiro, massificar, para depois aquilo se tornar natural para você. Então pense dessa forma. Domine poucas coisas bem. Anote o que você quer estudar, faça um cronograma e só inclua novas coisas quando você vê que aquilo que você já estudou está bom. Eu acho que vai te ajudar muito mais do que você ficar correndo atrás de dicas e não massificar nada. Mais vale um conteúdo bem aprendido, bem estudado, do que milhares de conteúdo que você não domina nenhum. Um abraço.